Primeiro ano do médio do Colégio Curso Universo. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de filosofia, tá? E hoje o tema da aula é o existencialismo, como vocês mesmos podem visualizar aí no nosso primeiro slide de hoje, ok? Essa aula ela vai ser a primeira de várias outras videoaulas, né, que eu já estou preparando para ser divulgado no canal da escola. E cada aula vai ter como tema uma corrente do pensamento filosófico, ok? A primeira é o existencialismo. E aí, por que eu escolhi essa primeira corrente? Eu decidi gravar a primeira aula sobre o existencialismo por conta daquela atividade, né, que foi colocada no nosso grupo do WhatsApp da turma, onde eu coloquei lá várias correntes de pensamento filosófico e pedi para que vocês escolhessem uma que se identificasse, né, com o que ela era, com o que ela tinha como proposta para a nossa vida e justificasse sua resposta. Ou seja, explicasse por que escolheu e por que se identificou com essa corrente para a sua vida, né, de acordo com o seu gosto pessoal. Beleza? E aí, seguindo os nossos slides, então, galera, eu escolhi o existencialismo porque os primeiros alunos que responderam essa atividade no grupo, eles colocaram lá o existencialismo, né? Foi das correntes filosóficas que foram colocadas, o existencialismo foi a que teve mais alunos que escolheram ela e que colocaram sua resposta lá, seu comentário em cima dessa corrente de pensamento, ok? E daí foi a primeira que eu escolhi, das que eu coloquei no grupo para poder fazer nossa primeira videoaula, beleza? E aí, cada um dos alunos que escolheu o existencialismo justificou lá a sua resposta de por que foi mais interessante para eles, né, o existencialismo, de acordo com o resumo que tem no próprio cartaz, aí que está na tela. Né? E aí tem: o indivíduo é o único responsável por dar significado à sua vida e vivê-la de forma apaixonada e sincera, lidando com suas emoções, com suas ações, responsabilidades e pensamentos. Tá? E aí no existencialismo, desses atributos aí, o principal que a gente vai ver um pouco mais para frente nessa videoaula é a questão da responsabilidade, né, e do pensamento, né? Porque o existencialismo ele trata principalmente de liberdade no pensar e no agir, no que a gente pensa e no que a gente faz, mas pensar e agir com responsabilidade, não só com nós mesmos, mas com tudo que está à nossa volta, tanto pessoas como o próprio mundo, tá? E aí a gente vai ver, né, de onde vem o existencialismo, tá? Como e quando ele surge como corrente de pensamento filosófica. Galera, o existencialismo ele foi uma forma de pensar que foi elaborada, né, foi criada por um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Tá? A gente vai chamar esse cara de Sartre. Tá? Como tem aí na tela, o Sartre ele nasceu no início do século XX e ele morreu no final do século XX, né, o século passado. Então ele viveu muita coisa na vida dele, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial marcou muito a vida do Sartre, tá? Porque o país dele, a França, foi ocupada pelos nazistas durante a guerra. Né? Passou anos a França sob o domínio da Alemanha de Hitler, né? E o Sartre, durante esse momento que o país dele estava invadido e ocupado pelo nazismo, ele se engajou, né? Ou seja, ele se meteu, né? Se enfiou num grupo de resistência aos nazistas. Ele ainda era jovem nessa época, né? Tinha seus 20 e poucos anos, e ele se envolveu, pegou em arma e foi o quê? Lutar nesse grupo de resistência, né? De que
enfrentava em conflitos os soldados alemães, né, durante essa ocupação. Então isso mexeu muito com ele, né? Ele viu muita coisa e viveu muita coisa que fez com que ele parasse para refletir sobre o mundo na qual ele estava, né? E aí, durante esse período, ele escreve a sua principal obra filosófica, que é O Ser e o Nada. Beleza? O Ser e o Nada. Okay? Esse é o principal livro, de acordo com os filósofos, escrito pelo Sartre. E aí, toda a sua produção intelectual, tudo que ele escreveu e tudo que ele pensou durante a vida, né, tudo foi muito marcado pelas experiências que foi vivida por ele, tá, na Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele viu muitos amigos morrerem do lado dele, viu o seu país ser invadido e ocupado pelo exército inimigo, e ele viu muitos franceses colaborando com os nazistas para que eles entrassem no seu país, e ele vai estudar isso, ele vai analisar o que levou essas pessoas a tomar essa decisão. E aí ele vai fazer todo o seu pensamento filosófico baseado nisso, ok? Galera, mergulhando no mundo de Sartre, né, o que ele pensou na filosofia, a gente vai ver duas ideias, tá? A primeira é a de essência e a segunda é a de existência, tá? Então, bem antes de Sartre, todos os filósofos, praticamente, em toda a história da humanidade, tinham a mesma ideia comum, de que toda coisa, né, e todo animal, inclusive o ser humano, ele tinha a essência, sua essência. Ou seja, ele tinha a natureza, a sua natureza, ok? Então, eu vou utilizar como exemplo aqui uma árvore, para eu explicar o que é essência. O que é a essência? Que os filósofos eles tinham sempre a mesma ideia comum de que tudo no mundo, inclusive o ser humano, tinha a sua essência. A árvore, pessoal, ela tem a sua essência como árvore, que ela é. Então, por exemplo, quando a gente fala, não, mas ela pode dar frutos, ela primeiro foi uma semente cultivada na terra, depois ela cresceu, né? Ficou alta, grande, tem as suas folhas, tem os seus galhos, né? É uma árvore. São as características da árvore. Mas quando a gente fala em frutos, fala em folha, a gente fala em madeira, tudo a gente tem. Na hora quando a gente fala tudo isso, a gente na cabeça vem árvore. Ou seja, porque ela pode dar frutos, ela pode ter tipos diferentes de árvore, pode dar fruta diferente, como manga, abacate, mamão, mas ela não deixa de ter a sua essência, que é de ser árvore. Okay? Então, a essência é aquilo que é primeiramente. Tá? Outro exemplo, como objeto, uma mesa. Tá? Uma mesa, quando a gente fala em mesa, ela tem a sua essência como mesa. Tá? Aquilo que faz com que ela seja uma mesa e não uma cadeira, aquilo que faz com que ela seja uma mesa e não um vaso ou uma porta, ok? Então, a mesa ela tem a sua essência como mesa. Tá? Quando a gente fala a palavra mesa, o que é que vem à nossa cabeça? A gente já imagina, automaticamente vem ao nosso cérebro a ideia de uma mesa, né? De um objeto, ou seja, a essência. Tá? Então, a essência é isso. Tá? É o que vem primeiro. Ok? Um terceiro exemplo, para não ficar muito confuso, e para a gente partir para outra ideia de Sartre, que é a da existência. Um cachorro. Quando a gente imagina um cachorro, esse cachorro ele pode ter vários tipos de raça. Pode ser um pastor alemão, pode ser um bulldog, pode ser um rottweiler, pode ser até um vira-lata ou um pitbull. Mas, primeiramente, antes de ser um pastor alemão e ter todas essas raças que eu citei, ele antes é um cachorro. Essa é a sua essência como animal. É ele ser um cachorro. Quando a gente fala, ele late, ele pode latir, ele gosta de comer carne, mas isso todo cachorro tem. Tá? Essa característica, porque a sua essência é de ser assim, é de ser um cachorro, tá? Essência é aquela ideia de que somos aquilo que somos, tá? Então, todo objeto, toda coisa no mundo e todo animal, ele tem a sua essência. E os filósofos diziam que na filosofia o ser humano também tem a sua natureza humana, sua essência, por ser humano e diferente de qualquer outra coisa ou espécie de bicho no planeta. Beleza? O Sartre ele vai o quê? Pensar diferente. O Sartre é esse cara aí fumando esse cigarro aí na tela, tá? Ele foi professor de filosofia em várias universidades na França, inclusive emérito da Sorbonne,
tá? Que até hoje continua sendo uma das principais instituições de ensino do país da França. Tá? Ele vai pensar diferente. E aí, nas palavras do Sartre, como tem aí na tela, acompanhem o texto. Isso aí é o que o próprio Sartre falou. O que significará aqui dizer-se que a existência precede a essência? Ele dizia que o ser humano, diferente de qualquer coisa ou animal, o que faz ele ser um ser humano não é a sua essência como ser humano. Ele poder ser capaz de falar, de pensar, tá? Vestir roupa, né? Trabalhar, frequentar a escola. Não. O que faz dele ser um ser humano é ele existir, tá? E ele ter consciência de que ele existe. Beleza? Vamos seguir com o que ele falou para a gente entender melhor. Significa que o homem, primeiramente, ele existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois ele vai se definir como homem, como ser humano, tá? Então aqui ele usa como exemplo um bebê quando nasce. Quando um bebê ele vem ao mundo depois do parto, ali quando ele ainda é bebezinho, acabou de sair da barriga de sua mãe, ele não sabe que é um ser humano, ele não tem consciência de si como ser humano, tá? Ele vai aprendendo com o tempo a ser um ser humano, ele vai se descobrindo, tá? Ele vai surgir no mundo e ele vai descobrir esse mundo. Depois, com o passar do tempo, esse bebê ele vai crescendo, vai ficando mais velho, beleza? Ele vai recebendo valores que são passados pela sua mãe, pela sua família, pela escola, pelo professor na escola. Ele vai aprendendo, ele vai estar na adolescência, tendo as suas primeiras experiências, entendeu? Como jovem e tal, e ele vai aprendendo com a vida. E aí depois é que ele vai se tornar um ser humano, um ser que é consciente de si, do que é e do que pode fazer, tá? Então ele diz que o ser humano ele existe diferente de outros animais. E mais para frente eu vou explicar qual é a diferença que a gente tem de outros animais. Beleza? O homem, voltando para o texto, tal como concebe o existencialista, se não é definível é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como assim o próprio o fizer. Tá? Então ele diz que aí, segundo o existencialismo de Sartre, primeiramente, a gente não é nada. A gente não tem essência nenhuma, beleza? Porque a gente não tem consciência de si. Quando a gente era muito pequenininho, criança, a gente vai recebendo as informações, a gente vai aprendendo com a vida, com os valores, e a gente depois é que a gente vai se tornar alguém. Quando a gente se torna alguém, aí a gente pode dizer, eu existo, eu penso e eu sou capaz de pensar e de fazer, beleza? E aí ele coloca que nem todo mundo, se não tem essa ideia aí que ele coloca, que o Sartre pensa, nem todo mundo pode ser capaz de existir no mundo. Tem gente que continua sendo nada para o resto da vida, porque Sartre ele vai dizer que essas pessoas escolhem ser um nada, ao invés de ser alguém na vida, beleza? Então essa é uma ideia que a gente vai sacar agora no próximo slide. E aí, galera, tem essa pergunta, né? Qual a diferença entre o ser humano e as coisas? Qual é a diferença que a gente tem entre a gente e um objeto, ou a gente e um animal? Sartre ele vai dizer que a diferença é que somos livres, beleza? Porque não é nada mais do que o seu projeto, o ser humano ele é. Ou seja, ele vai dizer que a gente é um ser para si, diferente dos animais, que é um ser em si. E aí já vem, para cuidado aí, prestem atenção, para não confundir. Né? O que significa ser para si? Né? A gente vai agir, a gente vai pensar de acordo com o que a gente pode fazer no futuro. O ser humano é o único ser vivo no planeta, diferente de um objeto ou de um outro animal, que ele tem consciência de si, ele tem consciência de que ele existe, tá? Ele pode pensar, raciocinar, tá? Ele possui consciência disso. Os outros animais, eles não têm consciência de si. Um gato, um cavalo, uma vaca não tem consciência de que existe. A vaca ela não é capaz de pensar, eu existo, eu posso fazer coisas maravilhosas no mundo. Nada. Ela só, simplesmente, ela é aquilo que ela é. O que a natureza fez ela ser. Já a gente não. A gente está no mundo e a gente tem consciência de que está no mundo. Ok? A gente é um ser para si.
Tá? A gente tem consciência de que existe e de que a gente pode ter um projeto de vida. A gente tem consciência de que a gente olha para frente, vê que a gente não só vive o que está acontecendo hoje em nossa vida, no tempo presente. A gente é capaz de pensar em ideias, tá? Do que pode acontecer no nosso futuro. Tá? E aí, com essa consciência, Sartre vai dizer que a gente é livre. Os outros animais e as coisas são presos na sua própria realidade. Já a gente não. A gente tem a consciência de que é isso. Eu sou aqui, professor Luiz, sou professor de filosofia do Colégio Curso Universo. Eu, no futuro, eu planejo fazer o meu curso de mestrado. Eu já estou me organizando para que na universidade eu defenda o meu projeto de mestrado. Então, veja só, eu estou pensando no que eu posso fazer no futuro. Tá? Eu tenho consciência de que existo no mundo e de que eu posso fazer coisas maravilhosas na minha vida. E que também isso vai influenciar outras pessoas em volta de mim. E que por conta de mim elas também podem fazer coisas na vida dela. Sacou? Então, isso é ter consciência de que a gente existe. Sartre ele vai dizer que um cachorro, um gato, uma árvore, né? Uma mesa, como eu falei como exemplo, não existe. Porque não existe consciência nisso que eu falei, tanto no animal como nos objetos, na coisa. Já o ser humano, ele é único no mundo, no universo, porque a gente é capaz de pensar e de ter consciência de que é, tá? Já os animais, eles são um ser em si, tá? Porque eles não possuem consciência de que existe, tá? Por não se colocar do lado de fora deles mesmos, tá? Um macaco, ele não vai pensar, poxa, eu posso ser isso aqui na minha vida no futuro. Não, ele fica simplesmente preso naquilo que a natureza colocou para ele, determinou para ele ser, que é ser um macaco. Beleza? É só comer banana, é só ficar em cima da árvore, ele não é capaz de fazer nada que não seja além disso, ok? Já a gente não, a gente é capaz de criar coisas, beleza? Então, tem aí a charge da Mafalda, que é um personagem que diz: justo a mim me coube ser eu, tá? E aí fica a reflexão nesse momento da aula, tá? Cada um de nós tem que ter consciência do que do que está fazendo na vida e do que pode fazer mais para frente, ok? Todos nós somos capazes igualmente, tá? Porque somos seres humanos que existimos, tá? Então temos consciência de que somos alguém e de que podemos fazer alguma coisa. Então isso é o existencialismo, é a gente ter consciência de que a gente existe, tá? E do que a gente pode fazer. Então, Sartre, galera, ele vem com essa ideia de liberdade, tá? Se eu sei que eu existo, então eu sou livre. E isso é o que me diferencia das coisas e dos animais. Eu sou livre. Eu sou livre para pensar e para fazer o que eu quiser, tá? Sendo que aí é que tá. O Sartre ele vai dizer que a gente tem que ter cuidado com a liberdade que a gente tem na vida como ser humano. Porque ele vai usar até como exemplo a frase de um autor de um livro que ele gostou muito de ler na vida dele, tá? Ele vai usar a frase: eu sou livre, o ser humano ele é livre, tá? E ele é livre de tudo. Então, o Sartre ele era um ateu, ele não acreditava que Deus existe, e é por isso que vinha essa liberdade, né? A liberdade de que somos livres e nada pode nos segurar, velho, no que a gente pode fazer na nossa vida. Inclusive, esse negócio de que existe um ser supremo que controla a nossa vida, ele dizia que isso não existe. Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque ele pensou: se Deus não existe, então tudo me é permitido fazer. Deus não existe, não existe a noção de pecado, de que se eu fizer uma coisa errada, Deus vai me castigar. Não existe Deus, não existe a noção de pecado. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Também não é assim. Na verdade, ele vai dizer que com a nossa liberdade podemos fazer o que a gente quiser fazer. Mas toda ação, todo ato que a gente faz tem uma consequência. Beleza? Seja uma coisa boa que a gente fizer ou seja uma coisa ruim. Tá? Então ele vai dizer que ao experimentar a liberdade, galera, a gente também tem um preço de a gente ter angústia. Tá? Ele diz que junto com a liberdade, que é uma coisa boa, a gente vem junto também uma coisa ruim, que é a angústia. Tá? A angústia em ser livre, em ter consciência de que a gente existe livre. Beleza? Tá? Então ele vai dizer que todo indivíduo que tem consciência de que existe livre, ele tem angustiado, ele tem... Angústia significa, galera, tristeza. Tá? Aquela frustração que bate, aquela mágoa de que a gente é um indivíduo que vive, enfrenta as escolhas que a gente pode tomar. Tudo que aparece na gente, na nossa vida, a gente tem que fazer escolhas.
Então, esse é o preço que a gente paga por ser livre no mundo, tá? Então, toda situação, a gente sempre vai estar em uma situação na nossa vida que a gente tem que fazer uma escolha. Vai aparecer duas opções e a gente vai ter que escolher uma. Não vai ter como escolher as duas opções ou não pode escolher a opção errada. Então a gente tem a consciência de que tem escolhas e que a gente tem que fazer a escolha certa na nossa vida, tá? E aí muitas vezes a gente fica numa situação tão braba, que a gente fica na dúvida. O que é que eu escolho? Eu não sei o que escolher. Então essa dúvida que bate na gente é uma coisa que nos traz angústia, nos traz tristeza, e aí a gente fica na mágoa daquilo. E será que eu escolhi certo? Será que aquilo que eu fiz ali foi errado ou foi certo? Será que vai ter uma consequência lá na frente? Poxa, eu acho que eu não deveria ter dito aquilo àquela pessoa. Eu acho que eu não deveria ter feito aquilo naquele momento. Eu acho que eu deveria ter feito diferente. Então, essas perguntas que a gente é capaz de se fazer é consciência de que a gente existe, beleza? E aí, ele vai dizer que tem pessoas que elas preferem não viver nessa mágoa. Elas fingem que não são livres, fingem que não são livres. Então, elas recusam a própria liberdade que têm. Então, Sartre vai chamar essas pessoas de desonesta e de desprezível, velho. Porque ele vai dizer que nesse processo, quando a gente recusa de que a gente é um ser livre, que tem consciência de si, para si, tá? Ele diz que essas pessoas elas são capazes de se submeter, pessoal, a aquilo que outras pessoas vão decidir por ela. Então tem gente que simplesmente recusa a própria liberdade que tem. Não, eu não quero fazer essa escolha, eu prefiro que alguém faça por mim essa escolha. Porque eu tenho medo de fazer essa escolha, eu sou burro, eu sou fraco, eu não sou capaz disso. Então que outra pessoa ou em outro lugar faça essa escolha por mim. Tem gente que é assim, se submete, ou seja, se curva diante de outra pessoa, tá? Ou de uma situação. Então ele diz que essas pessoas, ele vai chamar que esse comportamento dessas pessoas que recusam a própria liberdade de escolher é chamado de espírito de seriedade. São pessoas que elas simplesmente se conformam com o mundo em que vive, né, com a vida que leva, com as coisas que tem, e vai levando a vida na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, tá? Se conforma, se acomoda e não faz as escolhas, não se compromete com a sua liberdade, tá? De pensar no seu futuro, de fazer coisas extraordinárias na sua vida, sacou? Então ele vai dizer que tem pessoas que elas, pelo contrário, pessoal, essas pessoas, elas sempre, durante toda a vida, vão estar sempre alguém tomando a decisão por elas, fazendo a coisa por ela. E você fica só lá acomodado e acaba durante toda a vida se tornando um Zé Ninguém, beleza? E aí tem aí o Sartre, tá? Nesse gifzinho que eu coloquei aí, para mostrar que a angústia ela vem também com esse preço, essa coisa ruim que a gente chama de angústia, tá? De a gente poder fazer as escolhas e de a gente estar numa situação de que tem que ter que escolher. E a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente escolhe. Se é uma coisa boa pra gente, é uma coisa ruim. Beleza? E aí o Sartre, galera, a gente tem que ficar ligado na ideia de responsabilidade, de que a gente é responsável, de que a gente tem que ser responsável com a liberdade que a gente tem como ser que existe e que tem consciência de sua liberdade. Beleza? Aí, esse é um texto que o Sartre falou isso aí. Tá? Ele disse, o homem ele é responsável por aquilo que ele é. Tá? E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, tá? Não queremos dizer que o homem ele é responsável pela sua individualidade. Tá? A gente não pode pensar que a gente é sozinho no mundo com a nossa liberdade e que o mundo que se dane para lá. Tá? Eu estou usando aqui essa expressão. Tá? Não, somos um indivíduo que vivemos numa sociedade com outros indivíduos que também têm a sua liberdade, cada um de nós. E que a gente tem que se comprometer nessa nossa liberdade também com os outros. Porque se a gente faz uma escolha errada, isso pode ter como consequência uma coisa ruim para outra pessoa, tá? E aí Sartre disse que a gente tem que usar essa liberdade que a gente tem com sabedoria, com responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, ok? Então isso é ser existencialista. A gente ter consciência de que existe e de que a gente tem que se comprometer com as outras pessoas também. Ele vai dizer que a gente é responsável por todos os homens, todos os seres humanos, tá? A nossa responsabilidade, acompanhe aí no texto, na tela, ela é muito maior do que poderíamos supor,
porque ela envolve toda a humanidade, tá? Então, por exemplo, se eu jogo um saco de pipoca no chão, eu estou afetando a vida do coletor de lixo que vai chegar outra hora ali para poder trabalhar ali e recolher. Eu que fui porco e joguei a sujeira no chão. Aí tem gente que não tem essa consciência de que existe e de que, sendo livre, ela tem que pensar no outro. Então essa pessoa ela diz, eu vou jogar no chão, eu vou dar trabalho ao cara, ele não tá aí para isso mesmo. Essa pessoa ela não pensa no outro, tá? Ela não tem a consciência de que é livre, mas tem que usar essa liberdade com inteligência, tá? É não sair aí fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Sem pensar antes de fazer uma escolha, beleza? E aí tem nessa foto uma pessoa diante de dois caminhos e ela tem que escolher um. E a interrogação aí representa a dúvida. O que é que eu posso escolher, tá? Aí a gente fica para refletir. A gente anda fazendo boas escolhas na nossa vida, usando bem a nossa liberdade, com a existência que a gente tem? E aí? E aí vem, para finalizar essa primeira videoaula, segundo o pensamento político de Sartre, a gente tem que ser engajado na vida. Ele diz que quando a gente usa bem a nossa liberdade com inteligência, tá? Com sabedoria, tendo responsabilidade, tá? De que o que a gente escolher vai afetar o outro, seja uma escolha boa, seja uma escolha ruim, tá? Ele vai dizer que isso é ser existencialista e ele vai dizer que a gente vai estar sendo enganjado. Ser engajado é uma pessoa de que ela se compromete com a realidade, ela analisa a situação, ela pensa direitinho, e aí no final, quando ela pensa direitinho, ela vê as consequências que vai ter de uma escolha que ela fizer, e ela pensa, pô, eu não vou fazer, ou ela pensa, eu vou fazer. Isso é ser engajado. É você se comprometer com a situação e tomar uma ação, tá? Ele vai dizer que isso é a gente ser responsável pelas mudanças sociais e políticas do nosso tempo. Okay? O indivíduo ser existencialista, pessoal, é a gente voltar para uma análise de uma situação e a gente se compromete com essa situação com toda a nossa vontade. E aí tem nessa foto um momento na história da França que o Sartre ele viveu isso aí, que foi o maio de 68. Tá? Foi uma série de revoltas que teve na França, tá? No mês de maio do ano de 1968, tá? Onde na época na França o país estava sob uma ditadura militar, e aí são jovens estudantes de escola e universidade na França que estavam protestando, tá? Contra a tortura e contra a censura na ditadura militar, ok? E contra a desigualdade social, contra o desemprego, contra a fome que o governo estava fazendo com o povo. E aí esses jovens eles tinham consciência de que existiam, tinham consciência, tinham responsabilidade, e eles passaram a usar sua liberdade se comprometendo com a situação do país, tá? Por isso que se organizaram no protesto, foram às ruas, lutaram contra o governo e aí conseguiram, no final desse processo, a ditadura na França militar caiu. Beleza? O Sartre ele viveu isso aí, ele era professor numa escola na França, junto com seus alunos, ele viveu o maio de 68 e ele se comprometeu usando sua liberdade e sendo existencialista. Beleza? Sejam engajados, tá? Seja engajado, essa é a dica do professor Luiz e até a próxima aula. Valeu, pessoal! Próximo vídeo vai ser sobre mais uma corrente do pensamento filosófico das que vocês escolheram na atividade do grupo do WhatsApp. Beleza? Das que eu vi, teve o estoicismo, teve o empirismo e teve alunos também, galera, que não se posicionaram. Então, quem ainda não respondeu a atividade, está lá no histórico das mensagens. Volte lá um pouquinho, suba lá e veja cada uma, leia cada uma, veja qual que você mais gostou, se identificou com o que está dito lá, reposte lá, né, tá? E faça um comentário de que por que você, justificando sua resposta, de por que você se identificou com aquela corrente, porque aí nos próximos videoaulas eu vou estar aí usando, tá? Vai ter como tema uma dessas correntes do pensamento filosófico, e a que tiver sido mais escolhida vai ser a que eu vou usar na aula seguinte, beleza? Dúvidas, vocês podem chegar aqui e perguntas podem chegar aqui nos próprios comentários desse vídeo, beleza? Ou então no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque aí fica na nossa turma mesmo do primeiro ano, beleza? No privado, e aí a gente vai começar esse debate e vocês vão opinando, né? E vão acrescentando coisas do que vocês pensam, né? Pensaram sobre a ideia do Sartre, né? Esse filósofo francês
e sobre o existencialismo. Sacou? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.